Senhor, seja muito bem-vindo você que está aqui, seja muito bem-vindo você que nos acompanha. Que seja uma noite maravilhosa do Senhor, onde nós relembraremos tudo que Ele conquistou por nós lá na cruz. Aleluia, Senhor, nós queremos entregar a Ti o melhor louvor e a melhor adoração, aquele que vive e reina, o nosso Rei Jesus. Vamos então adorar a Ele, vamos exaltar o nome do Filho do Deus vivo. Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Sim, tu
somente a Ele nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia! Espírito
casa de Deus. Cante mais uma vez para Ele, só a igreja. Pra te adorar, ó Rei. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é Vamos cantar do início essa música? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Só a igreja cantando. Em espírito, em verdade, diga Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, celebramos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Senhor, só para te adorar, ó, só a igreja dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Todos juntos cantando para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que nós nascemos. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o... Cante mais uma vez para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Jesus. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Para te dizer que o nosso prazer é louvar, é engrandecer o teu nome. O nosso prazer é estar junto do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o... Diga mais uma vez o meu prazer. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui... Diga mais uma vez o meu prazer, Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós dizemos santo, santo, santo és. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos no Senhor. Aleluia. Nós sabemos que nele jamais seremos abalados. Aleluia, Jesus.
Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé, e se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E quando os problemas vierem, quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Senhor, nós sabemos que quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, nós podemos até estremecer, mas cair. Ele está conosco, Ele nos sustenta, é Ele quem nos dá esperança, é Ele quem nos direciona. Senhor, nós queremos em todo o tempo ser completamente dependentes do Senhor. Nós queremos, Pai, em todo o tempo ouvir a Sua voz, ouvir a Sua direção, sermos completamente dependentes do Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. No Senhor, os nossos inimigos, eles cairão. Se você crê, se você que está em casa crê, cante isso junto conosco agora. Cante conosco. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Você crê? Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Diga isso. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não
Amém? Glória a Deus. Aplauda esse Cristo, esse Jesus que morreu, que foi ressuscitado, que está vivo. E a palavra do Senhor diz que ninguém se decepcionará. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Nós não. Nós não seremos enganados. Nós não seremos prejudicados. Nós não passaremos pela tribulação. Amém? Porque nós seremos a qualquer momento arrebatados. Não passaremos por nada disso. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos declarar juntos essa verdade. Em nome de Jesus eu confesso que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e abençoado pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Sentem-se. Você que está em casa pode sentar também, fique em paz. Glória a Deus por você que veio, por você que está em casa. Se você não preparou ainda a sua ceia aí na sua casa, prepare então um suco de uva, um pedacinho de pão, para daqui talvez uns 40, 50 minutos, iremos participar juntos da ceia do Senhor. Estamos nessa série, sobre o que o Deus Emanuel, o Deus conosco, a presença de Deus, o que isso significa, como que podemos ser beneficiados, como podemos aplicar a morte e a ressurreição de Cristo em favor das nossas vidas. E nessa chamada minissérie, sobre o final dos tempos, eu até criei no YouTube uma playlist sobre isso. Então tem, primeiro que foi sobre o princípio das dores. Semana passada foi sobre o arrebatamento, que é a remoção repentina e iminente da igreja de Cristo, nós sermos arrebatados por Ele. E hoje nós vamos falar sobre a tribulação. E quando fala de tribulação, tem gente que fica temeroso, fica preocupado, e o anticristo, e o número da besta, e eu vou passar, ou não vou passar, será que já está acontecendo, será que não está? E hoje nós vamos falar a respeito disso. Em primeiro lugar, eu quero que você se sinta seguro na palavra do Senhor. Não é o que eu estou te falando, é o que está escrito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, falando o contexto desse versículo, desse texto, é sobre o dia do Senhor, sobre o arrebatamento. Olha o que está escrito em Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos destinados para a ira. O que é a tribulação? É a ira de Deus sobre os ímpios, sobre todos aqueles que rejeitaram o sacrifício e a ressurreição de Cristo em favor da vida deles. Por isso eles não serão contemplados, eles serão julgados. A ira de Deus estava sobre todo o povo, sobre toda a raça humana, por causa da desobediência de Adão. Aí Cristo vem e ele é como se ele aplacasse toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus recaiu sobre Cristo. Então quando você recebe Jesus na sua vida, você recebe agora não a ira de Deus, você recebe a bênção de Deus, a paz de Deus. O sacrifício já foi realizado. O que é a tribulação? A ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. Se nós que somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cristo foi sacrificado. O corpo dele foi moído, foi sacrificado. Nós, como corpo de Cristo, nós não somos membros de uma denominação, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, Jesus, homem, já foi punido e sacrificado uma vez. Não será novamente. Você está entendendo essa transação que houve? Jesus foi punido uma vez. Ele não precisará ser punido novamente, por quê? Porque o que ele fez foi suficiente, foi aceito, foi suficiente. Foi declarado agora o que? Eu aceito o que você fez. A ressurreição de Cristo nada mais é do que um recibo que Deus, o Pai, aceitou o que o Filho fez em favor da raça humana.
Então, quando nós nos vemos como corpo de Cristo, o corpo de Cristo já foi punido uma vez. O corpo de Cristo não será punido novamente. E nós somos o corpo de Cristo agora. Por isso que eu creio plenamente que não passaremos de forma alguma pela tribulação. Porque Deus não está irado conosco mais. A ira de Deus agora está sobre todas as pessoas que não receberam, que não reconheceram o favor de Deus. Amém? Eu quero ler um texto aqui com vocês, Lucas 17 fala: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e a beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Isso daqui está falando do arrebatamento. Ou seja, se nós aplicarmos o que aconteceu com Ló e Noé para as nossas vidas, nós podemos entender que todo o povo que conviveu com Noé, todo o povo que conviveu com Ló, mas não aceitou, não reconheceu Deus, o amor de Deus, eles foram punidos. O dilúvio veio sobre a família de Noé? Não. O dilúvio veio sobre a vida daqueles que não entenderam quem era Noé, o que Noé estava fazendo, o que estava sobre a vida de Noé, sobre a graça de Deus, o favor de Deus na vida de Noé. O povo de Ló, a família de Ló, no caso as suas duas filhas, porque a esposa, o olhar para trás é gostar mais da terra, do mundo, do sistema do que Deus. A família de Ló, eles foram punidos? Não. A ira de Deus veio sobre Ló e suas filhas? Não. A ira de Deus, a chuva de fogo e de enxofre veio sobre quem? Sobre Sodoma e Gomorra. Um povo totalmente ímpio, perverso, que não amava Deus e não adorava Deus. Então, se Jesus, Lucas 17 e Mateus também, capítulo 25, falando sobre esses versículos, referindo-se ao arrebatamento, então ele já está nos dando um sinal, presta atenção. Assim como foi nos dias de Ló e de Noé, assim também será sobre esse tempo. Ló e Noé foram arrebatados, e o povo que não cria em Deus pereceu, sofreu. Então você e eu precisamos crer que Deus não nos designou para a ira, não fomos chamados por Deus, não seremos contemplados com ira, mas seremos contemplados com a salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Fica em paz. E aí nós precisamos entender o quê? E esse arrebatamento, depois do arrebatamento, semana passada, 7 anos, nós vamos entender hoje o período de 7 anos. 7 anos nós, igreja, nós, povo de Deus, no céu, recebendo galardões, recompensas, pelos trabalhos que nós prestamos, realizados em nome de Deus e em favor do reino e do nome de Deus. 7 anos nas bodas do Cordeiro, sendo favorecidos com aquilo que Deus nos deu na terra e exercemos nessa terra. Deus me deu um chamado, eu estou executando esse chamado em favor do reino dele. Deus, você tem um talento, você tem um chamado, você tem um dom. Use esse dom, use esse chamado em prol do reino, em favor do reino. Você não será decepcionado de forma alguma. Seremos presenteados, além de tudo, com aquilo que o Senhor já fez, ainda no porvir. Nós vamos aprender isso quando, pastor? Lá em cima. O dia que nós estivermos face a face com Ele. Amém? E o tempo da terra, o tempo da tribulação, aqueles que não forem arrebatados. Como eu disse semana passada, pastor, quem que vai ser arrebatado? Os bons? Não. Os obedientes? Não. Os crentes. Os que creem em Jesus. Os que nasceram de novo. Pastor, mas eu frequento a igreja, eu sei um monte de versículo bíblico. Você nasceu de novo? O que é isso, pastor? Nascer de novo? Então você precisa nascer de novo. No final do culto eu vou te dar a opção, a oportunidade de entregar a sua vida morta para Cristo, sua vida espiritual, e receber vida dele no seu espírito e nascer de novo. E a partir daí, deixa Deus te usar, como diria o meu grande amigo Alexandre, deixa Deus te usar em favor do reino, em favor da obra dele, em favor de
para que vidas sejam salvas e transformadas. O que é trabalhar para Deus, pastor? Tudo que você faz que é um bom testemunho, tudo que você faz que transforma vidas, tudo que você faz servindo pessoas, você está servindo Deus. Amém? Então tudo que você vier a fazer, que tenha uma intenção clara, não é para você ser admirado, é para que as pessoas admirem Cristo. É quase a estrela lá que guiou os 3 reis magos. O que a estrela fez? Ela guiou os 3 reis magos até Cristo. Eu e você somos estrelas. Amém? Somos estrelas para guiarmos pessoas até Cristo. A estrela ela já recebeu uma luz. O dia que Cristo entrou na sua vida, você foi iluminado. Então seja uma estrela, não uma cadente, mas seja uma estrela guia, que leve pessoas a verem, a contemplarem, a admirarem a beleza e a salvação que só existe em Cristo. Amém? Mateus 24, olha que bacana esse texto aqui. Jesus falando sobre a grande tribulação. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, e na revista atualizada ainda fala, que entenda, quem ler, entenda. Eu e você precisamos, para nós entendermos a tribulação, precisamos entender o profeta Daniel. Daniel profetizou centenas de anos, milhares de anos antes do que está prestes a acontecer. Jesus, há 2000 anos atrás, falando com os discípulos, né, ele pega e fala assim, entenda, leia o profeta Daniel, para você entender o que acontecerá. Daniel capítulo 9, a partir do verso 24, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre a igreja e sobre o povo gentio. É o que está escrito aí. Leia. 70 semanas estão determinadas para quem? Para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém. Corta um pouquinho aqui em mim. Entenda que a profecia da tribulação, a profecia de Daniel, que o próprio Jesus falou, presta atenção, para vocês entenderem, esse período de 7 anos, vocês precisam entender a profecia de Daniel. E Daniel escreveu para quem? Foi endereçada, destinada essa carta para quem? Para a igreja não existia. Para o povo gentio, quem que era o povo gentio? O povo não judeu? De forma alguma. Para o teu povo, Deus falando, ô Daniel, a profecia que você vai declarar agora é sobre o meu povo. É sobre o povo hebreu, sobre o povo judeu. E sobre a cidade de Jerusalém. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje. Estou em paz. Quero continuar pregando, fazendo o nome de Deus ser ouvido. Mas eu tenho certeza absoluta na palavra, não é porque eu sou bom não, não é porque eu faço e aconteço não, é porque Cristo não me destinou para a ira, Cristo me destinou, Deus me destinou para ser contemplado com a salvação. A ira vem sobre o povo judeu, porque eles não aceitaram Cristo como Messias, e vem sobre todos os ímpios e todas as nações da terra que rejeitaram e ainda rejeitarão Cristo como Senhor e Salvador. Voltando, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua cidade, a fim de fazer cessar toda transgressão, para dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Kadosh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim sabe e entenda isso. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém até o ungido, até o Messias, o líder escolhido por Deus transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas com 62, 69 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 62 semanas, 7 lá atrás, depois mais 62, o ungido, o Messias, o Cristo, passará pela morte, e portanto será tirado da cidade.
A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. Falando sobre o general romano Tito, que no ano 70 depois de Cristo destruiu a cidade santa, Jerusalém. O fim chegará como uma inundação, guerras continuarão até o último dia e assolações de tempo de todo tipo já foram determinadas. Continuando, esse governante, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Aqui ele já está se referindo ao anticristo. Esse governante, o anticristo, pois com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Igreja não faz nem sacrifício nem oferta de manjar. Isso daqui é sobre o povo de Israel. E em uma das principais alas do templo, nós não consagramos o templo, não adoramos o templo, será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Acabou aí, 9:27. Quando a gente lê tudo isso, fala assim, mas espera aí. Então, Jesus lá atrás, volta para mim por favor, Mateus 24, ele fala o seguinte, Mateus 24:15. E assim quando virdes a profanação horrível na qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Aqui ele está falando do anticristo, que na metade da semana, de uma semana, ele se assentaria no lugar santo, no trono de Deus, e desejaria ou obrigaria todas as pessoas a adorarem a ele como Deus, como Senhor, como tudo. Quando Jesus falou assim, entenda o profeta Daniel para vocês entenderem tempos. Então ele falou no começo sobre tudo que vai acontecer, é sobre o povo de Deus naquela época. Não existia igreja. Naquela época era exclusivamente o povo hebreu. E ele fala sobre 7 semanas e depois 62 semanas. E ele fala sobre todo o povo, né, sobre o povo de Deus existe um tempo determinado de 70 semanas. Eu fiz uma artezinha, aliás, eu fiz arte e o Léo fez arte com A maiúsculo. Coloca para mim a Paulinha que está aí hoje, né? Paulinha que é a esposa do Léo. 69 semanas de Daniel, então olha lá. 7 semanas, são 49 anos, já você vai entender uma semana como um ano. Uma semana como 7 anos. Então 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos. Foi o que Daniel falou, capítulo 9, verso 25. Depois 62 semanas, 434 anos. Daniel capítulo 9, verso 26. Aí chega onde o ungido será morto, Cristo morre. Aí agora aparece o que? A chamada era da igreja, que é uma lacuna profética. Até então você vai ver direitinho, que até então estava sendo direitinho. Os 483 anos, de 49 anos com 434, total de 483 anos, desde quando Neemias desde quando Neemias saiu da Babilônia para ir para Jerusalém reconstruir os muros da cidade. Ali começou o calendário. Ali começou o calendário profético falando da profecia de Daniel, que era anterior a Neemias. Vocês estão me acompanhando? Daniel falou algo, lá na frente começou a acontecer através de Neemias, que ele saiu do lugar onde ele estava para reconstruir o templo. Coloca, Paulinho, coloca para mim por favor essa arte e nós vamos voltar. 7 semanas, 49 anos, Daniel 9, 25. Quero que você entenda direitinho, porque para você entender que historicamente, meu irmão, isso já aconteceu, não é assim, vai acontecer. Isso daqui só está faltando a última semana. Só está faltando a 70ª semana. A semana de número 69, até a semana de número 69, historicamente, com datas históricas, já aconteceu. Daniel 9, 25. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém. Nós vamos ler isso daqui em Neemias. Volta de novo para a arte. Depois disso, 62 semanas.
434 com 49, 483. Até a chegada de Cristo, isso já aconteceu. Agora coloca para mim, Paulinho, a outra arte. Aquelas outras duas, a primeira, por favor. Desde a saída da ordem, Daniel 9:25. Isso se deu no ano, em 14 de Nissan, que o mês hebreu, Nissan, é entre março e abril, 445 a.C. Eu não coloquei Neemias 2, 1 e 6, né? Coloca para mim, por favor, para vocês entenderem. Eu quero que vocês saiam daqui hoje e falem assim, caraca, é de verdade. Historicamente, não são profecias aleatórias que o pastor Marcelo entendeu e agora ele está passando para nós, não. Eu estou só traduzindo para vocês o que historicamente já aconteceu. Quando Deus falou, ó, Neemias, na saída, no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei, nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele, e por esse motivo o rei me indagou, por que o teu rosto está entristecido? Por que você está tite, Neemias? Fala para mim, você está doente? Ele falou, não, isso só pode ser a tristeza da alma. Então nesse momento eu tive muito medo, e justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre, como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais, Jerusalém, no caso Hebrom lá atrás, está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração, pensa nisso, hein? Aprenda isso. Uma rápida oração, Deus me dá uma palavra sábia. E eu respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo levará a tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Daniel lá atrás falou, quando começar a restauração de Jerusalém, em Neemias começou a restauração de Jerusalém. Amém? Aquela arte de texto primeira, isto. Cálculo dos dias, semanas como anos. Levítico, coloca para mim por favor, que eu não coloquei, Levítico 25, 8. Você vai entender que Deus fala uma semana não de 7 dias, mas uma semana como se fossem 7 anos. Então a profecia de Daniel, referindo-se a 62 semanas, mais 7 semanas, num total de 69 semanas, são 69 semanas de 7 anos, que dá daquele total. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Volta naquela arte, por favor. Semanas de anos como Levítico 25, 8, que nós acabamos de ler. 7 semanas, 7 vezes 7, 49. 17.640 dias. 62 semanas, cada semana, 7 anos. 434 anos. 156.240 dias. Total de 483 anos ou 173.880 dias. Depois das 62 semanas será morto o ungido. Daniel 9:26 falando, quem que é ungido? Cristo, o Messias. Jesus, a segunda arte, por favor. Somando-se esses 173.880 dias à data de março e abril de 445 antes de Cristo, chegamos próximos da data da morte de Jesus ungido, no ano de 32 ou 33 da nossa era cristã. Entre as semanas... Tá, deixa eu parar aqui, pois já a gente volta. Desde quando Deus, usando o profeta Daniel, sobre as 70 semanas, ele fecha em 69 semanas, que dão 483 anos. E ele fala, essa semana profética, ela vai começar quando? Quando Israel for novamente restaurada. Nabucodonosor tinha destruído, invadido e destruído Jerusalém. E agora Neemias, servindo o rei Artaxerxes, nome ajeitado, ele pega e fala, eu estou triste porque o sepulcro, a cidade dos meus pais está destruída. Eu gostaria de reedificá-la.
profeticamente, ele é o escolhido de Deus e ele vai reedificar Jerusalém. Depois de 483 anos, 69 semanas de 7 anos. Não são 69 vezes 7 dias, 69 vezes 7 anos. 483 anos. A data que Neemias foi para Jerusalém reconstruí-la, foi no ano de 445 antes de Cristo. Então vai fazendo uma conta, né, decrescente. 444, 430, 410, 350, 200, 100. Chegou a data de Cristo, chegou a morte de Cristo no ano 32, 33, que foi a morte do ungido. Você está entendendo? Que essas primeiras 69 semanas, que lá atrás eram proféticas, elas já aconteceram, historicamente falando, com datas. Isso daqui são estudiosos que fizeram cálculos e chegaram, e 99% concorda com isso. Volta naquela outra arte, por favor. Entre a semana 69, 69ª e a 70ª semana, existe uma lacuna profética de vários anos, onde ele incluiu a igreja, que somos nós. E eu terminei com isso daqui. As primeiras 69 semanas começaram com a reconstrução de Jerusalém e terminaram com a morte de Jesus. Isso já aconteceu. Amém? Eu quero que você saiba que isso já aconteceu. Se as 69 se cumpriram, você tem alguma dúvida que a 70ª não se cumprirá? Você tem dúvida que a semana número 70 não vai se cumprir? Quando Jesus estava falando sobre tribulação, ele falou assim, leia e entenda o profeta Daniel. Ele falou sobre essa semana da tribulação. Ele falou sobre a 70ª semana. Ele falou sobre o que aconteceria depois. Quando eu falo de uma lacuna profética, desde a morte de Cristo e o nascimento da igreja, até o arrebatamento, nós não temos a data precisa. Quantos anos? Eu não sei. Foi quando, igual Jesus falou assim, o dia e a hora ninguém sabe, só Deus. Não está marcado. O arrebatamento acontecerá na sexta-feira, dia tal, do ano tal, do mês tal, do ano tal. Não está escrito. Mas as primeiras 69 semanas, elas já foram cumpridas. E o que está faltando? Vamos voltar naquela primeira arte, Paulinha. Primeira, essa daí. Então nós já vimos ali as primeiras 7 semanas, as 62, 69 semanas, a era da igreja. Eu coloquei uma setinha para cima, que essa é a semana, isso daqui é o tempo do arrebatamento. O ungido morreu, a igreja foi estabelecida. Estamos hoje no ano 2021 da chamada era cristã, DC, né, depois de Cristo. E o arrebatamento, o que falta para acontecer profeticamente? Nada. Que dia? Ninguém sabe. Iminente fala que a qualquer momento, mas não sabemos qual hora e qual momento, e qual isso, qual aquilo. E aí quando começa o arrebatamento para a igreja, porque nós não fomos destinados para a ira, a tribulação é para o povo judeu, é para o povo ímpio que rejeitou a Cristo, para todas as nações. Por que você acha que o povo guerreia contra Israel? Você acha que é normal? Ali é uma briga espiritual que não haverá fim. Aliás, cessará quando o anticristo, depois que a igreja subir, o anticristo vai colocar, eu não falo, vai colocar as asinhas de fora. Ele vai pôr o rabinho dele de fora. Só que ele virá como o solucionador de problemas. Ele virá como o cara que vai resolver tudo, vai dar solução para tudo, resposta para tudo, parece que está tudo funcionando. E aí começa então, volta lá por favor, na arte, a 70ª semana de Daniel, que Daniel falou lá atrás, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade, não sobre a igreja. E aí vem a tribulação dividida em 2 etapas, de 3 anos e meio, e depois a segunda etapa de 3 anos e meio. A primeira metade da tribulação, de 3 anos e meio, é a chamada falsa paz, onde o anticristo vai reinar de boa. Alianças serão feitas, soluções serão encontradas ou dadas por ele,
maravilhas, milagres demoníacos acontecerão, e o povo de Israel vai ficar assim: ele é o Messias, ele é o Salvador da pátria, até o dia que ele sentasse no templo, no trono do templo de Israel, e ele requerer, obrigar adoração para ele. Aí o povo de judeu vai falar assim: ei, tem coisa errada. Só que aí é o seguinte, tudo isso vai continuar acontecendo. Aí depois, se você pesquisar ou quiser ler, serão os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas. Tudo isso, pastor, mas você não vai falar sobre o cavaleiro, o cavalo branco, o preto, o vermelho, o amarelo? Não, eu não vou participar disso. Eu não quero saber o que vai acontecer. Vão ter terremoto, vai ter doença, vai ter morte, a água vai ser transformada em sangue, vai ter asteroides caindo sobre a terra. E nós vamos perder tempo no nosso culto falando sobre isso? Não, porque nós não vamos passar por isso, amém? Para mim não me importa o que vai acontecer. Vai ser ruim? Não, vai ser trágico, vai ser péssimo. E eu não me importo com o que vai acontecer, porque nós não estaremos aqui. Amém? 1 Tessalonicenses, olha que texto bacana esse daqui. Paulo falando sobre arrebatamento, sobre o dia do Senhor. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de pensar, de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Dá uma paradinha aqui. Pensa o povo naquela época, Paulo escrevendo uma carta a Tessalonicenses. A gente acha uma palavra estranha, mas Tessalônica era uma cidade grega, existe até hoje. Não sei se mudou o nome. Mas ele endereçou uma carta, ele escreveu uma carta para uma igreja cristã que se reunia na cidade de Tessalônica, como se Deus tivesse endereçado uma carta para nós, igreja Sal da Terra, moradores de Poços de Caldas. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: não fiquem amedrontados, não fiquem preocupados, como se o dia do Senhor já tivesse acontecido. E esse negócio, tem gente falando em meu nome, palavra, carta, atribuindo indevidamente a mim, não fomos nós quem escrevemos essa carta. Então Paulo está trazendo ali: calma, fique em paz, o dia não aconteceu ainda. Continuando: não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, de forma alguma nem por ninguém, porquanto antes daquele dia, antes do arrebatamento, virá a apostasia. E depois, então vem a apostasia, vem o arrebatamento, e depois será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Lembra a semana passada que nós falamos que um dos sinais, os sinais das dores de parto, um dos sinais era a apostasia dos últimos anos? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, está escrito aí, que eu deixei marcado. O Espírito Santo afirma expressamente: nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que Paulo está falando agora? Tenham certeza de uma coisa: antes que o anticristo apareça, primeiro precisa haver o arrebatamento, e antes do arrebatamento existe o sinal, um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, as pessoas esfriarem a fé em Deus, não acreditarem mais em Deus, não darem mais valor à palavra de Deus, desviarão a sua fé de Deus, Cristo, e vão ouvir espíritos enganadores. Quantos falsos cristos existem hoje? Quantas religiões, quantas doutrinas, quantas seitas, quanta bagunça existe? São sinais dos últimos tempos. Amém? Voltando ao texto de Tessalonicenses. Aquele que se opõe... Volta no 3, por favor, Paulinho. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porque antes daquele dia, antes do arrebatamento, virá apostasia, como nós lemos. Então, apostasia, arrebatamento, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe, quem que é o anticristo? Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração.
a ponto de se assentar no santuário de Deus, como Daniel profetizou e Jesus falou, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Volta aqui, por favor. Paulo está falando agora para ele o seguinte: eu quero que vocês entendam uma coisa. Ele não vai aparecer na hora que ele quiser. Ele não vai fazer tudo o que ele quiser na hora que ele quiser. Ele só se manifestará no tempo em que Deus permitir. Quando que isso vai acontecer? Depois do arrebatamento. Agora, quem que o detém? Eu estava lendo a respeito disso. Esse artigo definido o, para nós é o. Mas pode ser tanto o quanto a. Mas sendo o ou a, o entendimento da maioria das pessoas é o mesmo. O que detém a manifestação do inimigo? O que detém a manifestação do anticristo? Por que ele não foi revelado ainda? Porque nós, a igreja, porque nós, o templo do Espírito Santo, nós o detemos. Aquele que o detém é a igreja. Aquele que o detém é o Espírito Santo. Sabendo disso, volta por favor para você ler esse texto com esse entendimento. Volta mais 2 versículos, 6, por favor. No entanto, vós sabeis que o que o está detendo, nós estamos detendo a manifestação do chifrudo, verso 7. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, já está agindo aí, o sistema já está funcionando, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós, a igreja, o povo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que detém a manifestação descontrolada do diabo nessa terra. Já está agindo, mas não de acordo com o que ele gostaria de agir. Por quê? Porque nós, igreja, ainda estamos aqui. Nós detemos, nós impedimos. O que diz a palavra? Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não tem ataque, não tem pandemia, não tem problema? Lógico que tem. Mas ele fazer da forma com que ele gostaria de fazer, alto lá. A igreja ainda está na terra, o Espírito Santo ainda está na terra. Quando formos afastados, aí você pode divertir à vontade com o que sobrar. Amém? Continuando esse texto. Então, depois que formos arrebatados, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, que nós vamos falar sobre isso semana que vem na batalha do Armagedon. Destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com grandes maravilhas, com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo. Nós não estamos perecendo? Nós estamos sendo glorificados a cada dia, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. E é por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos que nele não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Quem que vai passar por isso? Aqueles que não creram na verdade. Quem de nós aqui já creu na verdade? Levanta a mão, por favor. Jesus disse, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós não somos essa turma aqui. A turma que vai passar na tribulação, povo judeu, ímpios, e todas as nações, e todo mundo de todo jeito, cor, tamanho, espécie, tudo. Os que não creram na verdade. Os que não acreditaram no que Cristo fez, não acreditaram que Deus existe, mas deram ouvidos ou criaram seus deuses de imagens, deuses disso e Deus daquilo, e tocando o barco. Um dia a conta vai chegar. Para nós não, para essa turma. Então, falando sobre os 7 anos da tribulação,
A explicação é essa daqui. E um assunto, né, talvez o mais pontual de Apocalipse, fala sobre a besta e o número da besta, e sobre o que compra, o que não compra, todas as especulações que já aconteceram, né? Uma hora, o que é o número da besta? É o chip que vai ser colocado, que já está sendo colocado. O que é o número da besta? É o cartão de crédito, porque não vai comprar, nem vai vender, então o dinheiro está sumindo, então, ok. O que é o número da besta? É o Pix, né? Eu fiquei sabendo agora que a bola da vez é o Pix. Tem gente que não estava querendo tomar vacina, porque teve um bando de marmota fazendo, porque hoje em dia, meu irmão, por favor, que você tenha ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Tem gente que só tem orelha, não tem ouvido. Você precisa ouvir. Mas o fulano falou isso, o fulano é aquilo, o fulano, ei. Quem você deve ouvir em primeiro e em último lugar é a palavra do Senhor. Mas o cara falou, deixa o cara falar. YouTube, TikTok, o que mais que tem? Instagram, Telegram. No meu tempo era telegrama. Quem é do tempo do telegrama, levanta a mão. Tem uma turma aí das antigas. O que tinha, pai, que é de rolinho amarelinho, tudo furadinho? Telex, meu irmão, hein? Tempo do Telex. Quem é do tempo do Telex, levanta a mão. Ele falou que ele viu isso no livro de história. Quando ele estava na 7ª série, ele viu no livro de história. Facebook, canal de YouTube, todo mundo hoje virou pastor, todo mundo virou psicólogo, todo mundo virou tudo. Todo mundo tem um púlpito, tem um microfone, tem uma imagem, o cara ali tem milhões e milhões e milhões de acesso e de dinheiro entrando na vida dele. Mas é a verdade libertadora ou é outra coisa? Então nós precisamos ter um ouvido, um filtro, um discernimento para falar assim, ei, o que Deus está falando? Então eu não vou ter cartão de crédito porque isso, eu não vou ter um Pix porque isso, eu não vou ter, não vou tomar vacina, porque a vacina, o chinês ou o fulano ou o beltrano, eles estão introduzindo um nanochip que você não sabe, mas aquilo vai controlar a sua vida. Espera aí, meu irmão, você não é o templo do Espírito Santo, pelo amor de Deus? Você está com medo de ser controlado por outra pessoa? Você acha que Deus vai deixar isso acontecer? Nós não estamos... Vocês viram aqui falando sobre... Ô Paulinha, coloca aquele texto, esse de Tessalonicenses, falando que o mistério já está agindo, mas ele não chegou ainda. As coisas estão acontecendo, mas ainda não foi revelado ainda. Está tudo ajeitando. Ele vai usar todas as artimanhas, ele vai usar todas as ferramentas, ele vai usar tudo que está aí. Hoje nós podemos usar a internet, nós estamos usando a internet para pregar o evangelho. Tem gente que usa a internet para um monte de porcaria, mas a internet é do diabo? De forma alguma. Pode existir uma vacina que sim, mas essa daí eu não acredito que seja, não. O Pix pode ser usado como uma transferência de traficante, mas pode ser usado para transferir dinheiro aqui na igreja, em nome de Jesus. Você está entendendo? Você achou aí, Paulinha, qual que é o versículo? Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, mas ele não está operando ainda 100%, porque nós estamos aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aquele que é nascido de Deus, Deus nos guarda. Nós precisamos crer, meu irmão, senão nós vamos virar uns bichos do mato aí, intocados, uns ermitões da vida dentro de uma caverna, e eu não faço nada, eu não vivo mais nada. Por quê? Nada. Foi o que eu falei, eu tenho lido mais, estudado mais a respeito desse assunto, estou crendo de verdade cada dia mais que estamos prestes mesmo a sermos arrebatados.
Pastor, quanto tempo? Semana que vem? Pode ser hoje, como pode ser daqui 1 ano, 2, 5, 10, não sei. Mas Jesus falou, quando vocês virem esses sinais, saiba que está muito próximo às portas. Os sinais estão aí. Agora o diabo já está agindo? De certa forma já, mas já foi revelado ele, como ele é o fulano, é o presidente de tal coisa, é o chefe de uma religião. Não precisa ficar se desgastando com isso, porque nós nem o conheceremos. E ele, aleluia, por isso que eu vou te falar agora, nós detemos ele. Amém? Pastor, Jesus falou, enquanto nós estivermos aqui, o que ele falou? Na onde pisar a planta do teu pé é território santo. Enquanto nós estivermos aqui, a terra está sendo santificada por causa de nós, por causa do nome e do sangue de Jesus em nós, porque nós não somos uma religião, um barracão, uma denominação, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão. Vão bater na porta, vão querer entrar, mas ele não prevalecerá contra nós, que somos a igreja, que somos o corpo de Cristo. Amém? Só para você entender, Apocalipse capítulo quanto? 13? 13:16, falando sobre a besta. É uma besta, né? Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita e na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta, o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Várias especulações a respeito do nome. Existe uma ciência que fala de uma gematria, onde números se transformam em letras. Então o número tal, ele corresponde à letra tal, e aí pesquisa, então deixa eu ver quem que é o número tal, esse número, quem que é a pessoa, corresponde a qual pessoa, qual é a pessoa então que está, quem que é o anticristo. Gente, ele não apareceu ainda. Pastor, mas você acredita que ele esteja vivo? Sim, mas ele não será revelado enquanto nós estivermos aqui. E se eu sei, eu deixo de saber. Para que eu vou perder tempo com isso? Não vai mudar. Então, quando diz aqui, né, qual que vai ser, vai ser uma marca, é marcado, é visível. Um chip é visível, um cartão é visível. Mas ele pode usar tudo isso para manipular, porque o papel moeda, a cédula está acabando. Cheque só no Brasil, meia dúzia de países que existe, inclusive o Brasil. Cheque predatado, só no Brasil que existe. Então tudo está convergindo para quê? Para ter um controle 100% do dinheiro digital de todo ser humano. E aí a pessoa lá na frente, lá na segunda metade do Apocalipse, da tribulação. Então, primeira metade, 3 anos e meio, segunda metade, lá para o 4º ou 5º ano, vamos supor assim, a besta se manifesta e fala, a partir de agora, vou marcar todas as pessoas. As pessoas que não estiverem marcadas serão degoladas, decapitadas, como nós falaremos a semana que vem. E as que forem marcadas receberão um número ou na mão, na face da mão, ou na testa. E as que não forem marcadas não terão acesso ao dinheiro digital. Não terão acesso a comprar e a vender. Não vai ter transação financeira, porque não vai ter troca. Eu vou te dar uma nota, você me dá uma nota. Não, vai ser 100%, é o que eu imagino. E é desse jeito mesmo, pastor? Eu não sei. E eu não me preocupo nem um pouco. Por quê? Porque eu sei quem eu sou nele. Eu estou descansado nele. Não são pelas minhas obras, não é pela minha obediência, é a obediência dele, é a obra dele, é a minha salvação, está no nome dele, não está no meu nome. Então eu gostaria que você descansasse, que você tivesse certeza de que estamos às portas, que estamos próximos. Esse próximo, um dia, um mês, um ano, 5 anos, não faço ideia. Nem Jesus, em carne e osso, falou, eu não sei o dia
Quem sabe é Deus. Então eu não vou ficar preocupando com isso. Eu só quero ter uma certeza. A certeza de que eu não vou passar por isso. Nós não vamos passar por isso. Amém? Jesus, na última ceia, Ele chama os seus discípulos, faz a última Páscoa, finaliza uma Páscoa e começa a chamada Santa Ceia, o tempo da graça. Então ali estava terminando, o ungido foi morto, né? No caso ele seria morto 2, 3 dias depois daquela Páscoa. E ele estava ali finalizando o tempo da antiga aliança, do Antigo Testamento, através das festas, das cerimônias religiosas judaicas, e estava agora introduzindo o quê? Agora não é exclusividade do povo judeu, agora é para todo o povo que crer em Deus. Agora não é mais Páscoa, agora é a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, enquanto comiam, né, Jesus e os discípulos, Jesus pegou um pão, deu graças, partiu, né, o quebrou, e o deu aos seus discípulos recomendando: tomai, comei, isso é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos, inclusive o Judas bebeu, Pedro bebeu, Tomé bebeu, João bebeu. Bebei dele todos, pois esse é o meu sangue da aliança, derramado em recompensa, não, em benefício de muitos. Para quê? Para remissão, perdão, remoção, pagamento de pecados. E vos afirmo que de agora em diante, Jesus terminando, o último dia de vida dele, não mais tomarei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. Hoje nós vamos participar da ceia. Vocês podem subir, por favor. Nós vamos participar da ceia aqui na terra. A ceia de Jesus, o pão representando o corpo dele que foi moído, partido, quebrado, castigado. E o sangue dele derramado como a nova aliança. Antigamente era o sangue do cordeiro animal. Era o sangue de um cordeiro que cobria o pecado. Como João Batista um dia viu a Jesus e olhou e falou: esse é o Cordeiro de Deus, não o que cobre, mas o que tira o pecado. E Jesus fala: vamos participar dessa ceia, porque é a última da terra, comigo. Depois nós vamos participar de novo, só que é uma no reino do meu Pai. Eu creio que ele fala que essa próxima ceia que nós participaremos, entre aspas, fisicamente com ele, é a festa, um dos eventos da festa depois do arrebatamento, que nós participaremos com ele, no reino do meu Pai, no reino dos céus, num reino diferente, numa vida diferente, num jeito diferente de viver. Então, eu acho muito bacana isso. Tem até não sei se é um texto paralelo ou na outra tradução, ele fala que ele está ansioso em participar dessa ceia, porque para ele assim, essa é a última. Eu consegui chegar até o fim, essa é a última para cá, mas depois eu vou beber um novo vinho. Não é beber de novo, é um novo, é um diferente, no reino do meu Pai. Quem participa da ceia na terra, participará da ceia no céu. Amém? Então te convido a se colocar de pé. Pastor, o que precisa fazer para participar da ceia? Eu preciso confessar meu pecado? Não, você precisa confessar que Jesus é o teu Senhor. Você precisa crer que Ele morreu naquela cruz por você, que Ele ressuscitou, e Ele te tornou então o quê? Ele te tornou aceito, justificado, desculpado, inocente. Participar da ceia, como ele fala, Paulo fala assim: examine-se pois o homem a si mesmo, e coma do pão, e coma do vinho, e beba do vinho, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor
Não é discernir o seu corpo. Você não tem que examinar o seu corpo para ver se você encontra pecado no seu corpo, não. Por quê? Porque se você já entregou sua vida para Jesus, se você já recebeu Jesus, não existe pecado na sua vida. Porque o pecado que estava na sua vida foi levado por Jesus, foi arrancado da sua vida, foi crucificado juntamente com Cristo. Infelizmente ainda cometemos alguns pecados porque a nossa alma, a nossa carne não nasceram de novo. Mas o pecado que nos separava de Deus já não nos separa mais, porque o sacrifício de Cristo já foi feito e aceito por Deus, e deve ser aceito por você também. Aceito no sentido de, para mim é suficiente, para mim basta, o que Ele fez basta. Isso de forma alguma é licença para viver em pecado ou viver pecando. Isso, quando eu e você entendemos a graça, para mim é ficar 24 horas por dia falando: Deus, meu Pai, que maravilha que o Senhor fez por mim. Me aceitou desse jeito e me transformou de uma criatura para filho. Participar da ceia não é um momento para os bons, não é um momento para aqueles que não têm pecado, porque nesse exato momento ele se confessou. Não. Participar da ceia é olhar para si e se ver como uma nova criatura, um filho, uma filha que é imperfeito, que às vezes faz coisa errada, sim, mas que ele é amado 100% e eternamente por Deus como seu Pai. Então, para você que crê em Jesus, que nasceu de novo, que não é perfeito, como eu não sou, mas que ama o Senhor, eu te convido, venha participar, venha pegar, volta para o seu lugar, já já nós participaremos juntos, no nome de Jesus. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico
Em breve adoraremos face a face. Em breve o veremos face a face. Em breve participaremos dessa ceia, uma nova, uma diferente, com um novo vinho. Que jeito, Senhor! Mas nós iremos participar, por causa do amor dele que nós recebemos. Porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Isso é maravilhoso, amém? Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com aquilo que fazemos, tem a ver com aquilo que ele fez, e cremos e recebemos. Esse pedacinho de pão aqui representa o corpo de Cristo, um corpo que foi punido. A ira de Deus veio sobre ele, um Jesus que levou sobre si as nossas dores e enfermidades, um Jesus que levou sobre si nossa culpa e condenação, um Jesus que levou sobre si a nossa pobreza e a nossa maldição, um Jesus que levou sobre si os nossos pecados. Quando entendemos isso como a graça, como um favor, como algo que ele já fez e nos disponibilizou gratuitamente, não há espaço para viver em pecado. Não há espaço para usar a graça como uma desculpa para viver errada, uma conduta errada. Quando nós entendemos, reconhecemos, valorizamos e agradecemos. Participar da ceia. Paulo falou assim, como Jesus disse, fazer isso em memória. Participar da ceia é sermos relembrados do que ele fez e nos tornou. Participar da ceia é ficar livre de doença e enfermidade, é ficar livre de maldição, de pobreza, é ficar livre de carregar pecado, culpa e condenação, porque somos relembrados de tudo que ele já fez e nos transformou em filhos e herdeiros, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, por ter feito tudo. Por isso o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. No teu nome, Jesus, participaremos agora com tudo aquilo que o Senhor proporcionará para as nossas vidas. Receberemos nesse exato momento saúde e cura no nosso corpo físico, na nossa vida emocional, prosperidade e riqueza, uma vida sem culpa, sem carregar maldições, porque o Senhor se fez maldito no nosso lugar. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, coma dessa vida abundante que Cristo tem para você, em nome de Jesus. Sempre quando eu estou participando da ceia, mastigando e engolindo, para mim é como se cada célula do meu corpo fosse contemplada com Cristo. Cada área da minha vida fosse favorecida por Cristo. Pense sempre nisso, como um favor, como um benefício. E ele disse que depois de haver ceado, tomou o cálice, tendo dado graças, distribuiu e falou: bebei dele todos, porque esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor. Fazer isso em memória. Lembre-se de que o sangue de Jesus foi suficiente para te salvar, para te perdoar, para te contemplar com a salvação dele.
Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, por ter entregue o seu único filho em favor da minha vida, das nossas vidas, e sermos agora favorecidos, contemplados com salvação, não de um cordeiro animal que precisava ser anualmente sacrificado, mas pelo Cordeiro Jesus, que foi crucificado uma única vez, mas de uma forma suficiente e eterna sobre toda a face da terra. Muito obrigado por me lembrar nesse momento, Espírito Santo, que fomos adotados pelo teu sangue, fomos comprados pelo teu sangue, e hoje nós fazemos parte da tua família. Hoje não somos membros de uma igreja, mas somos membros de uma família cristã. Em nome de Jesus, beba, meu irmão, beba, minha irmã, da tua adoção, da tua nova vida, em nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Paulo fala de um Jesus que virá para aqueles que amam a sua vinda. Comece a desejar a vinda de Jesus. Comece a adorá-lo de um jeito diferente, a se envolver com ele de uma forma diferente, a servi-lo de forma diferente. Comece a se envolver com ele de uma forma diferente. De um que jeito, pastor? Única, pessoal, individual, do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, como um pai, não um Senhor, mas um pai, não um Deus Todo-Poderoso, mas um pai. E você se vendo como filho, porque quando nós só chamamos alguém de pai, quando nós nos vemos como filhos, só eu e o Henrique podemos chamar o Tito de pai. Você o chama de irmão Tito, mas eu e o Henrique podemos chamá-lo de pai, porque quando nós nos olhamos, quando nós nos vemos no espelho, eu vejo quem? O Marcelo? Não, eu vejo o filho do Tito. Você precisa se ver como um filho, e você vai começar a chamar o seu Deus de pai. É um relacionamento que nada é mais próximo do que um relacionamento de pai e filho, mãe e filho. No céu não estaremos de paletó de terno e gravata. No céu não estaremos, oh Senhor, não. Vai acostumando com o seu pai. Vai acostumando com uma forma simples, mas cheia de reconhecimento e gratidão no tratar, no falar, no se relacionar. Está chegando a hora.
Amém? E se demorar 1 ano, ainda está chegando a hora. Se demorarem 2, 3 anos, ainda está chegando a hora. Tem aquele louvor, aquele hino, você sabe aquele? Está chegando a hora. Não é isso. Está chegando a hora de partir e voltarmos para a casa do Pai. Oh, não sei vocês não, mas eu tô no gás. Mas e até esse dia, pastor, vou dedicar mais e mais e mais a Ele, porque Ele merece, porque as vidas precisam ser salvas, e Ele conta comigo e conta com você. Disponibilize-se nas mãos do Senhor. Permita-se ser usado pelo Senhor. Se não for 100% por amor pela alma perdida, acrescenta aí como investimento para a tua eternidade em termos de galardão. Se você não quiser servir a Deus livre e espontaneamente por amor às pessoas, aos perdidos, põe uma pitadinha de investimento, porque você será recompensado. Amém? Pastor, que jeito? De todas as formas possíveis. Paulo chega a dizer e fala assim, ó, que eu fiz de tudo para alcançar todos. Fiz de tolo para ganhar o tolo, como se vivesse na lei para ganhar os que estão na lei, como judeu para ganhar o judeu, gentil. Eu fiz de tudo, né? Não saindo do evangelho, eu fiz de tudo para que alguns fossem salvos. Eu quero ser esse. Eu quero ser uma ferramenta útil nas mãos do meu Senhor, que eu possa usar, que Deus possa me usar em todas e quaisquer situações. Eita, hein? Disponha-se. Faça como Isaías. A quem enviarei? Ele falou, envia eu. Eu sou o primeiro da fila. Conta comigo. Para fazer o que? Eu não sei. Eu quero estar fazendo alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Uma das formas de contribuir na salvação e transformação de pessoas é contribuir financeiramente no reino de Deus. Você que está em casa, você que está aqui, é uma das formas de nós ganharmos almas, transformarmos vidas. Então você tem essa oportunidade agora, você na sua casa, durante essa semana, durante o mês, durante o ano, durante todos os dias da sua vida, que você e eu sejamos investidores na salvação de pessoas, em nome de Jesus. Contribua em nome de Jesus. Está vestido
adoramos, Pai, sempre, com tudo que somos, com tudo que temos. E nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos dá condições, o Senhor nos dá uma vontade de contribuir, e o Senhor ainda nos recompensará por isso. O Senhor é maravilhoso demais. Que nas nossas vidas, nessa igreja, nas nossas famílias, nos nossos negócios, nas profissões, que sempre exista fartura e abundância. Que nós sempre reconheçamos ao Senhor como o nosso Deus provedor, como o nosso Deus que nos enriquece, que se empobreceu para nos enriquecer. E essa é a palavra sobre as nossas vidas, sobre essa igreja. Foi o Senhor quem fez todas as coisas, e nós somos favorecidos sempre, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem uma turma aqui, a turma já frequente, glória a Deus pela sua vida. E tem uns novos aqui, bacana, ó. Aurenir Félix de Pedra, em Pernambuco, glória a Deus pela sua vida. Walter, como é que chama a cidade aqui? Buri. Quem é do tempo das casas Buri, levanta a mão. Eita. Buri, Arapuã, o que mais? Mapping, esse dia eu até me lembrando do Mapping. Mesbla, hein, você viu? Olha o cheiro de naftalina aqui na igreja agora. Quem mais aqui? Renata e Emanuele de Pouso Alegre, glória a Deus. A Renata e Emanuele daqui, muito bacana, glória a Deus, minhas irmãs, glória a Deus de verdade. E Carla Ferreira, essa daqui, quando aqui, ó, Carla Ferreira de Sabará, estudou com a Renata. Renata, essa daqui é do tempo do Telex. Quem é do tempo do mimeógrafo? Cheiro de álcool na prova que você ia fazer. Amém? Você também? Nem cresceu ainda. Dara terminou a faculdade final do ano, faculdade de Direito, já passou, já tem a sua carteirinha da OAB e já está advogando para a glória do Senhor. Amém? E aí eu falo o seguinte, desse tamanho, imagina quando crescer. Vai ficar bacana ainda. O que mais? Mais nada? Semana que vem, se o Senhor não nos arrebatar, estaremos aqui 7 horas da noite, talvez com a última pregação sobre essa série, né, que vai ser sobre Armagedon, Reino Milenar, Juízo do Trono Branco, que não é para nós, para você vir, você não ficar preocupada, e para ouvir novo céu e nova terra, e é maravilhoso. Amém? Vamos declarar juntos essas verdades imutáveis? Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Glória a Deus pela sua vida. Até domingo que vem, no nome de Jesus.